Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar de cabeça num dos diagnósticos mais, complexos e até controversos da mente humana. Vamos explorar aquilo que algumas fontes chegam a chamar de um mito da esquizofrenia. Ora bem, para começar, vamos à pergunta que parece mais simples de todas, mas que acreditem é tudo menos isso. O que é, afinal, a esquizofrenia? Bem, segundo a visão psiquiátrica oficial, a resposta é esta. Estamos a falar de um transtorno mental crónico, algo complexo que afeta a maneira como uma pessoa pensa, sente e se comporta. A característica principal, uma perda de contacto com a realidade. Este é, digamos, o ponto de partida clínico, a base de todo o entendimento médico. Mas e se esta for apenas uma parte da história? E se esta definição, por muito estabelecida que seja, for só uma lente? Apenas uma forma de olhar para uma experiência humana que é tão, mas tão complexa? Pois, é exatamente por aí que vamos. E é aqui que o palco se divide em três. De um lado temos a psiquiatria, com o seu modelo médico bem estruturado. Do outro, a antipsiquiatria, que traz uma crítica social fortíssima. E finalmente uma terceira via, o xamanismo, com uma perspectiva completamente espiritual. São três visões, três mundos a tentar explicar a mesma realidade. Então, vamos começar pela antipsiquiatria. Este foi um movimento que nasceu para questionar tudo, para criticar as instituições e os métodos da psiquiatria. E a suposição é demolidora. A ideia é que esquizofrenia não é bem uma descoberta científica, mas antes um rótulo de conveniência. Uma espécie de gaveta onde a sociedade arruma aquilo que não consegue ou, se calhar, não quer entender. A seguir, viramos a página completamente. Entramos no mundo do xamanismo e aqui a visão é, radicalmente diferente. A perspectiva é que uma crise destas não é uma doença. É antes uma possível jornada de iniciação. Reparem bem, a experiência em si pode até ser semelhante, mas o significado que a cultura lhe dá, isso muda absolutamente tudo. Isto leva-nos ao coração do debate, os sintomas. O que são eles na verdade? Serão apenas sinais de uma avaria, como um motor que engasga? Ou serão uma forma de comunicação? Uma mensagem desesperada, talvez, numa linguagem que nós simplesmente desaprendemos a ouvir? Do ponto de vista da psiquiatria, a coisa é muito estruturada. Os sintomas são divididos em categorias. Temos os sintomas positivos, que não quer dizer que sejam bons, atenção, mas sim que são coisas que se adicionam à experiência normal, como alucinações ou delírios. E depois os negativos, que são coisas que se perdem, como a emoção ou a vontade. No fundo, é uma visão de falha, de déficit. Algo no cérebro não está a funcionar como devia. Mas a antipsiquiatria chega e rasga essa fronteira. Para este movimento, a loucura não é um facto biológico que se encontra num laboratório. É um julgamento social. E os tais sintomas? Bem, talvez sejam apenas reações perfeitamente compreensíveis, quem sabe até saudáveis, a um ambiente que é ele próprio insuportável, seja a família, seja a sociedade em geral. E este ponto ilustra na perfeição a perspectiva xamânica. Vejam só, comportamentos que a nossa cultura ocidental rapidamente rotularia de psicóticos, tremores, desmaios, um olhar perdido, são vistos noutras culturas como sinais claros de uma conexão espiritual. A manifestação física é a mesma, a interpretação diametralmente oposta. E aqui está a distinção que é absolutamente crucial. Segundo esta linha de pensamento, a grande diferença não está sequer na experiência interior, está no controlo e no contexto social. Pensem nisso. O chamé é alguém que mergulha no caos, atravessa esse abismo, mas consegue voltar e traz consigo conhecimento para a sua comunidade. Torna-se um herói. Já a pessoa diagnosticada como esquizofrénica, muitas vezes sem apoio, sem um guia ou um mapa cultural para essa viagem, fica presa nesse mesmo abismo. E aí torna-se um paciente. O que nos leva a uma ideia bem forte do texto que analisamos. Se os sintomas são tão parecidos em pessoas de culturas e vidas tão diferentes, será que isso confirma o diagnóstico ou será que devia, isso sim, questioná-lo? Talvez não estejamos a olhar para uma falha individual, mas sim para uma reação humana universal a um certo tipo de sofrimento. O que nos leva, claro, à pergunta seguinte: qual é a origem? De onde vem esta experiência tão profunda? Será que a raiz está no cérebro, numa ferida da sociedade ou em algo completamente diferente? A psiquiatria diz-nos que não há uma causa única. É uma mistura complexa de fatores. Há a parte genética, claro, a tendência que pode existir numa família. Depois, o ambiente. Situações de stress, traumas, até o consumo de drogas podem ser o gatilho. E a nível cerebral, fala-se de alterações na química, nomeadamente na dopamina, e até em diferenças na estrutura, nos circuitos neuronais. É, no fundo, uma espécie de tempestade perfeita. A resposta da antipsiquiatria não podia ser mais diferente. É radical. A doença, dizem eles, não está na pessoa, está no sistema.
a chamada esquizofrenia, seria o resultado, o produto de uma família doente ou de uma sociedade opressora. E o paciente? O paciente é só um mensageiro, é o bode expiatório que, com o seu sofrimento, está a denunciar a loucura que está à sua volta. E depois a perspectiva xamânica, que vira tudo, mais uma vez, de pernas para o ar. Aqui não se fala de defeito biológico nem de opressão social. Fala-se de um chamado, uma vocação espiritual. A experiência não é um acidente ou uma doença. É uma escolha dos espíritos. Um convite para assumir um papel central, um dos mais antigos e respeitados na história da humanidade. Tudo isto nos conduz inevitavelmente ao momento do diagnóstico. O que é que significa na prática colocar este rótulo em alguém? É uma classificação médica? Um julgamento social? Um chamado que ninguém entendeu? Vamos ver. Bem, o processo de diagnóstico psiquiátrico é muito metódico e segue regras claras. Um psiquiatra avalia os sintomas que têm de estar presentes durante um certo tempo, pelo menos um mês. E os problemas que causam no dia-a-dia devem durar, no mínimo, 6 meses. Além disso, é preciso despistar outras causas, como o uso de substâncias, por exemplo. É um processo de exclusão pensado para ser o mais objetivo possível. Já para a antipsiquiatria, todo este processo é visto quase como uma cortina de fumo. Um jargão pseudocientífico que complica tudo, que dá uma aparência de objetividade, mas que no fim de contas não diz nada sobre o que a pessoa realmente precisa. É visto como um ato burocrático que, mais do que ajudar o paciente, serve para manter o sistema a funcionar. E o texto base que estamos a analisar lança aqui uma ideia, bastante provocadora. Sugere que talvez devêssemos substituir este diagnóstico de doença por uma observação muito mais simples, a de que a sociedade moderna nos desliga da nossa criatividade. E ao fazer isso, torna-nos a todos, de certa forma, projetos de esquizofrenia. Uma ideia que dá a pensar, não é? Ora, se as visões sobre o que é, o que causa e como se manifesta são tão distintas, não é de espantar que os caminhos para a cura sejam igualmente divergentes. Vamos então ver como cada perspectiva aborda o tratamento. E o contraste não podia ser maior. De um lado, a psiquiatria, que se foca muito na medicação antipsicótica, na psicoterapia e no apoio social para gerir os sintomas. Depois, a antipsiquiatria, que muitas vezes defende precisamente o contrário, a suspensão dos medicamentos e o foco em terapias criativas, como a pintura ou a dança. E, finalmente, o xamanismo, que fala numa cura pela conversa, um diálogo com o sagrado para trazer um novo sentido à experiência e, crucialmente, curar não só o indivíduo, mas a comunidade. E chegamos à conclusão do texto que nos guiou. Uma conclusão que é ao mesmo tempo poética e muito poderosa. E se a explicação for afinal mais simples? E se o adiamento constante da nossa vocação artística, da nossa criatividade, for o que produz os tais monstros da razão, aqueles mesmos de que Goya nos avisou há tanto tempo? E assim ficamos com esta pergunta a ecoar. Depois de viajarmos por estas três visões tão diferentes, a questão fundamental permanece. A loucura é uma falha do indivíduo? Algo que acontece dentro do cérebro? Ou será antes um espelho, um reflexo da nossa própria sociedade?